Ó, esse vídeo é um assunto sério, tá? E por isso eu não vou fazer piada. Seja muito bem-vindo, você sofredor e você sofredora corintiana, você que torce para outros clubes e quer entender um pouquinho de o que acontece no Corinthians. Esse vídeo, ele não é um detalhamento da dívida. Eu vou só esmiuçar em como a dívida foi crescendo ao longo dos presidentes, né? Desde que a renovação e transparência entrou no clube, porque era uma dívida, ao meu ver, pagável na época e deixou chegar à estratosfera. E a gente vai ver como cada presidente foi aumentando a dívida, certo? Como ele pegou, como ele entregou ao próximo. Como essa dívida foi feita, aí já é papo para outro vídeo, é um estudo muito mais detalhado de que se tem que fazer. Mas se vocês gostarem, se eu achar que consigo fazer, eu prometo trazer. Tá? Vamos lá. Antes um pouquinho de contexto, vale dizer que a chapa Renovação e Transparência já existia no clube na era do Alib. Só que, como o do Alib saiu da presidência no final de 2007, um jogo antes da gente ser rebaixado, e entrou o André Sanches, no outro estado. Aí o Corinthians ficou com o André Sanches em 2007. A partir de 2008, que ele foi realmente eleito, a chapa Renovação e Transparência assumiu o clube para nunca mais soltar. Estamos com eles até hoje, muito provavelmente continuaremos com eles no final de muito tempo. Vai saber quando a gente vai se livrar desses malucos. Mas como eu disse, André Sanches entrou em 2007 e seu primeiro mandato foi em 2008. Então, a gente vai dividir esses períodos em eras. A primeira era é André Sanches 1. André Sanches 1, como eu falei para vocês, vai desde 2007 até final de 2011. De 2007 até 2011, o Corinthians saiu de uma dívida de 90 milhões de reais e o André Sanches entregou para o seu próximo presidente uma dívida de 178 milhões de reais. Uma diferença de 88 milhões desde o começo até o final da era André Sanches 1. Era Mário Gobi, 2012 até 2014. Ao longo de 2012, 2013, 2014, Mário Gobi pegou a dívida de 178 milhões do Corinthians e entregou ao próximo presidente, ao final de 2014, uma dívida de 372 milhões de reais. Um aumento de 194 milhões se comparado ao que ele pegou das mãos de André Sanches. E você vem percebendo que nenhum deles se preocupou em diminuir a dívida, né? Foi só aumentando. Vamos pegar agora a era Roberto de Andrade. 15, 16, 17. O Roberto de Andrade, por incrível que pareça, não foi esse catástrofe econômico tanto. O Roberto de Andrade pegou a dívida de 372 milhões do Corinthians no começo de seu mandato e entregou para o próximo presidente uma dívida de 425 milhões. Uma diferença ali de 53 milhões para mais. Podia ter diminuído? Podia. Afinal de contas, ele vendeu todo o time de 2015 por 3 balas, né? Podia ter inclusive acabado com boa parte dessa dívida, mas ele resolveu aumentar, né? Ganhamos o Campeonato Brasileiro de 2015 e o Brasileiro de 2017 na era dele, mas infelizmente a gente sabe como esse negócio termina. Era André Sanches número 2, 2018, 2019, 2020. Prepare-se para pular da cadeira. Foi nessa época, nesses apenas 3 anos, que o André Sanches pegou uma dívida de apenas 425 milhões no começo de seu mandato e entregou para o Duílio uma dívida de nada mais, nada menos, 957 milhões. Foi um aumento em apenas 3 anos de 522 milhões na dívida do Corinthians. Foi um aumento de $500 milhão numa dívida que já era alta. E o André Sanches vive dizendo que coisas ele errou, coisas ele acertou, e que ele entrou para a presidência do Corinthians mais uma vez porque ele tinha que fazer e fechar os naming rights do estádio. Ora, vamos lembrar qual foi o naming rights do estádio, qual foi o acerto com a Neoquímica para transformar a Arena Corinthians em Neoquímica Arena? Foram 300 milhões a serem pagos ao longo de 20 anos. Ele deu um prejuízo de 500 milhões e falou que conseguiu 300 milhões, ou seja, um saldo negativo que, se não existisse qualquer coisa, seria de mais de 200 milhões. Isso já seria algo enorme para a dívida do Corinthians. Mas 522 milhões e ele sai se gabando que fechou name rights, é pra cair o cu da bunda. Como eu falei no começo do vídeo, eu não vou detalhar como que acontece essa dívida. Essa dívida do Corinthians é dividida em dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo,
Eu não sei exatamente como que o Corinthians chegou nesse montante, qual foi o balanço financeiro que o Corinthians postou nesses anos em que a dívida aumentou tanto. Eu posso tentar fazer esse estudo se vocês acharem que é relevante, posso tentar trazer, mas vai depender de vocês. Se esse vídeo chegar a bastante gente, eu faço, eu tento fazer. Se eu não conseguir, eu aviso, mas eu tento fazer esse detalhamento. O que o Corinthians gastou tanto para as dívidas chegar tão alto? Isso nem chega perto do que o Corinthians deve atualmente. Isso é só a dívida do Corinthians, mas a dívida do estádio, que é outro CNPJ, mas que é o Corinthians que tem que pagar também, não tá nem inclusa. Mas esse vídeo foi importante para mostrar como é o pensamento da renovação e transparência. Como eu disse em outro vídeo, o Corinthians tem a capacidade de ser o clube mais rico do Brasil. Tem a capacidade. Mas a renovação e transparência pega essa capacidade, enrola, enfia no próprio rabo e fica se desfilando como os donos do Corinthians. Ano passado, o André Sanches estava lá no Catar, falando em nome do Corinthians, falando que as relações entre Corinthians e Flamengo não vão ficarem ruins por causa do que aconteceu com o Vitor Pereira. Mas se ele não é o presidente, não era ele que tinha que falar isso, né? Enfim, se você gostou desse vídeo, dê o like. Se você não gostou, dê o dislike, comenta, mas não deixe de interagir com o vídeo porque isso é importante. Se você gostou do meu conteúdo, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com o máximo de corintianos possível. Valeu? Meu nome é Caio Mendes, você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano. A gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians!